Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, nós vamos para uma magnífica aula, uma aula muito importante, uma aula na qual o professor preparou com detalhes e pode ter certeza, certeza absoluta, você que faz concurso para a área de fiscalização de trânsito, principalmente rodovias, esse assunto aqui é assunto quase certo na sua prova. Em especial para a nossa gloriosa Polícia Rodoviária Federal. Por quê, professor? Porque essa resolução é a resolução que trata das dimensões e pesos dos veículos que vão transitar, claro, em especial nas nossas rodovias, né? Ou seja, vai ser objeto de trabalho da galera. Então, claro que o examinador sabe disso, o examinador sabendo disso, ele faz o que? Ele vai cobrar este assunto na prova, né? E essa aula não é uma aula normal. Na minha opinião, esta aula é uma das principais aulas aí que nós temos do CTB. Essa aula aqui, ela é muito importante, são muitos detalhes. Na minha opinião, é um dos assuntos mais longos que nós temos, com mais detalhes, mais coisas para a gente memorizar, então você tem que fixar o conteúdo. Na aula, eu tenho certeza absoluta que se você assistir do começo ao final da aula, você vai aprender tudo sobre a Resolução 210. Essa aqui é uma aula onde o professor vai bater artigo por artigo da Resolução 210 e a gente vai explicar dispositivo por dispositivo, ou seja, uma aula completaça, uma aula que vai fazer a diferença na sua aprovação. Bacana? Então vem comigo, Resolução CONTRAN 210 de 2006, né? Essa resolução vem estar regulamentando, em especial, claro que ela acaba regulamentando outros dispositivos também do CTB, mas em especial o dispositivo do artigo 99. Vamos lá no artigo 99 primeiro, lá do CTB. Somente poderá transitar nas vias terrestres o veículo cujo peso e dimensões atenderem aos limites estabelecidos pelo CONTRAN. Ou seja, então lá no artigo 99, ele vai estipular o quê? Peso e dimensões. Ó, pesos e dimensões, pesos e dimensões. Professor, onde que vai estar sendo estabelecidos os pesos e dimensões, né? Os pesos e dimensões estarão sendo aqui na resolução 200, serão abordados na resolução 210 do CONTRAN, né? Então vem comigo, olha só, calma, agora eu vou fazer uma introdução para vocês e eu vou dar uma ampliada nesse conceito, né? Estabelece os limites de peso e dimensões para veículos que transitem por vias terrestres e dar outras providências, né? Ou seja, então essa resolução, ela vai tratar o quê? Os limites de peso, né? Quando a gente fala de peso, nós estamos nos referindo aqui, ó, em duas situações de peso, né? Peso bruto total ou peso bruto combinado, total combinado, a gente vai falar, ou peso por eixo, né? Ó, peso por eixo. Ah, professor, bacana, tá aí para vocês, né? Peso bruto combinado, né? Peso bruto total, PBT, ou peso por eixo. Quando nós falamos aqui em dimensões, tá? Em dimensões, por exemplo, né? Nós estamos falando aqui de quê? Ó, de altura, ó, altura. Estamos falando de largura. Estamos falando de largura. Estamos falando, além de peso e largura, comprimento, ó. E estamos falando de balanço traseiro também. São 4 assuntos. Então, você tem que saber esses assuntos aqui, tá? Então, é o seguinte, por exemplo, professor, quando nós falamos de peso, né? Quando a gente fala aqui, ó, do peso, né? Quando a gente fala de peso aqui, tá? O peso máximo permitido aqui é de 57 toneladas, tá aí, né? Por exemplo, né? Quando nós falamos de comprimento aqui, professor, o comprimento máximo aqui permitido é 19 metros e 80 centímetros. Professor, e aí, professor? Por que você está explicando isso? Porque o estudo tem que ser integrado. Então, o trabalho da resolução 210 é estabelecer na sua essência esses limites aqui, ó. Esses limites. Professor, mas, por exemplo, professor, tá? Por exemplo, né? Tem um veículo, eu vi um veículo, né? Ó, transitando nas rodovias, onde tem um comprimento de 25,50, né? E aí, professor, 25,50, né?
Neste sentido, né, 25,50, né, o que acontece? Pode transitar? Pode. Só que este veículo necessitará de uma autorização aqui, tá, especial de trânsito, né, que ela tem validade de 1 ano. Ah, professor, então, olha como é importante. Então, essa resolução ele vai tratar o quê? Dos limites, né? A partir do momento que o veículo se enquadra nesses veículos, não precisa de autorização especial nenhuma. A partir do momento que o veículo não se enquadra nos ditames dessa resolução, ela vai necessitar da o quê? Da autorização especial de trânsito, né? Que está consagrada aqui na nossa resolução 211. Ah, professor, então tá aí, 211. Então já dou para você uma orientação pedagógica, para você entender, assim que você aprende, assim que você fica competitivo. Este assunto aqui, nós iremos abordar basicamente 4 resoluções. Primeira resolução, claro, objeto dessa aula, a aula mais importante desse bloco, a resolução 210. A segunda aula que eu vou gravar em seguida vai ser a resolução 211. Por quê, professor? Porque a resolução 211 vai tratar da autorização especial de trânsito, AET, aonde que, por exemplo, olha só, um veículo aqui está com 25,50, já está acima do máximo permitido pela 210, ele poderá, só que vai ter que atender os requisitos, né, os ditames da resolução 211. Nesse gancho da resolução 211, né, complementando a AET, nós temos a resolução aqui, ó, 520, que nós iremos estudar também, que vem complementar. Então, a gente vai estudar primeiro a resolução 210, vamos estudar em seguida a resolução 211, depois a resolução 520, que vem complementar especificamente o documento chamado AIT. Professor, para fechar com chave de ouro, né? Por exemplo, nós vimos aqui que o peso bruto total é de 57 toneladas, né? Professor, mas não tem uma margem de erro? Tem. Então, nós temos aqui a resolução, tá, 258, que vai tratar de um assunto muito importante chamado tolerância, né? Ah, professor, a tolerância, claro, tolerância aí, os mecanismos de fiscalização, a tolerância, né, da balança para a pesagem desse veículo. A gente vai falar na resolução 258, né? Ou seja, a conclusão, este aqui é um assunto que somente essa aula não vai ser suficiente, mas essa aula, a 210, é uma aula importantíssima para os seus estudos. Você tem que estudar 210 nessa sequência, depois a resolução 211, depois a 520 e finalmente a 258. São as 3 resoluções aí que compõem esse bloco de peso e dimensões aí. Bacana? Fechou, né? Ótimo, né? Então, feita essa introdução, eu situei o aluno na aula, né, na perspectiva onde que a gente vai se encontrar. Vamos aqui já para o artigo 1º, né? Então, vem comigo aqui, ó. As dimensões autorizadas para veículos com ou sem carga são as seguintes. Opa, parou. Ó, as dimensões, já acabei de falar para vocês. Então, neste artigo 1º, nós iremos falar 4 tipos de dimensões. Cara, papo reto, muito importante, né? Então, o primeiro tipo de dimensão que nós iremos falar é essa aqui, ó, a largura. Então, a largura máxima permitida para o veículo é de 2,60 metros, né? Então, a largura máxima. Então, a gente vai falar dimensões, né? Largura, nós vamos falar de quê? De altura. Qual que é a altura máxima permitida? 4,40 metros, né? Isso aqui é para transitar com segurança na via. Professor, então, se meu veículo tem uma largura de 2,60 metros e uma altura de 4,40 metros, eu preciso de autorização especial? Não, não precisa de autorização especial, você está autorizado aí a transitar. Professor, eu quero ficar competitivo, eu quero ser aprovado no concurso, eu quero aprender esse assunto de forma definitiva. O senhor tem algum macete para mim? Tenho um macete para você. Olha só, eu vou sugerir que você pegue 2 papelinhos, duas folhas de A4, né? Ok? E faça o seguinte, tá? Por exemplo, olha só, eu coloquei aqui, ó, dimensões, tá certo? Ó, dimensões,
altura 4,40 e eu coloquei largura 2,60. Professor, por que isso, professor? Para você fazer uma resenha, tá? Um resumo de todas as regras que nós iremos falar aqui para vocês. E não são poucas regras, são dezenas e dezenas de regras, né? Então, sugiro que você, para fazer este desenho, tá? Você utilize dois tipos de canetas, né? A azul e a vermelha, tá? A vermelha você deixa especificamente para tratar do peso e a azul para você tratar das dimensões. Vai pela minha cabeça que você vai se dar muito bem, pode ter certeza disso, né? Tudo bem? E deixa alguns espaços entre elas, né? Alguns espaços, não coloca um negócio meio fixado, deixa espaço entre elas e você vai fazendo as devidas anotações, tá? Então, para o seu papelinho aí, no seu papel, você já colocou primeiro o quê? A altura máxima permitida é de 4,40. A largura máxima permitida é 2,60. Tudo bem. E agora, pessoal, agora a gente começa pelo comprimento, né? Comprimento do veículo, né? Comprimento do veículo, nós temos uma, duas, né? Olha só, uma, duas, três, 4, 5, 6, 7, 8. Nós temos 8 regras de comprimento do veículo, né? Então você vai ter que saber aonde se enquadra cada uma dessas regras, né? Primeira regra do comprimento do veículo, né? Então nós já sabemos o quê? Ó, nós estamos estudando dimensões. Dimensões são 4 itens: largura, altura, comprimento e balanço traseiro. Nós já matamos a largura e nós já matamos o quê? A altura, que são fáceis. Pode cair na prova? Pode. Agora o comprimento do veículo, né? Vamos lá, letra A. Veículos não articulados, peso máximo de 40, máximo de 14 metros. Ó. Veículos não articulados. Então, vamos lá, a primeira explicação da nossa aula é o seguinte: veículos não articulados, né? Veículos não articulados, aqui um exemplo para você, é um caminhão. Então, esse caminhão aqui é um veículo não articulado. Então, qual que é o comprimento máximo permitido pelo veículo? Então, vamos lá, primeira regra para os veículos não articulados, regra geral, anota aí, regra geral. Então, o veículo, ó, tem que ter o comprimento máximo de quê? De 14 metros, né? Professor, então esse cara aqui é o quê? É um veículo, sim, esse é um veículo não articulado. Professor, mas, olha só, esse veículo aqui, tá? Esse veículo aqui, professor, ele está puxando, professor, um reboque, né? Ele está puxando um reboque. Primeira pergunta que eu digo para vocês, né? Esse veículo, ele pode, né? Ele pode puxar um reboque? Sim, ele pode puxar um reboque. Só que o que acontece? A partir do momento que você vai anexar esse reboque ao veículo, ele deixa de ser não articulado e ele passa a ser o quê? Articulado, né? Ou seja, a distância dele, né, vai ser essa distância total aqui. Com certeza, essa distância total aqui, ela vai ser o quê? Superior a 14 metros, ou seja, não entra nesta regra. Então, vamos lá. Então, isso aqui, ó, conceito de veículos não articulados e veículos articulados, né? Então, veículos não articulados, nós temos duas medidas que você deve saber. A primeira medida, que é a regra geral. Então, veículos articulados, regra geral, até 14 metros. Professor, esta regra de 14 metros, ela serve também para ônibus, né? Com certeza, né? Para os ônibus também, regra geral, 14 metros de comprimento também. Bacana, entenderam? Então tá aí para vocês aí essa primeira regra importante de veículos não articulados, né? Professor, veículos não articulados. Veículos não articulados, nós temos duas medidas de comprimento. Primeira, essa regra que é de 14 metros. E aí, professor? Nós temos outra medida, que são de 15 metros. Então, nós temos mais dois casos, atenção, mais dois casos de veículos não articulados que não terão não vão atender a regra geral de 14 metros, mas o que de 15 metros. Então vamos lá, primeira exceção, tá, da regra geral dos veículos não articulados. Veículos não articulados, regra geral 14 metros, né? E aí, professor, ambos os veículos, a distância máxima permitida, o comprimento, perdão, permitido são de 15 metros, né? Duas hipóteses. Primeira hipótese, vem comigo aqui. Veículos não articulados, isso é importante, veículos não articulados, né? De transporte coletivo urbano de passageiros, tá?
Ó, transporte coletivo urbano de passageiros. Aqui eu já enxergo uma potencial questão de prova, gente. Ó, coletivo urbano, né? O examinador vai pegar essa palavra aqui e vai jogar rodoviário. Rodoviário não é essa regra, né? Então, primeira regra, né, para ser 15 aqui, tem que ser, ó, transporte, olha só, transporte coletivo, ó, urbano, vou até colocar em letras maiúsculas, né? Ok. Além disso, do transporte coletivo urbano, né, que possui um terceiro eixo de apoio direcional, mais o famoso, ó, terceiro eixo direcional. Terceiro eixo direcional. Professor, se eu atender esses dois requisitos aqui, se você atendeu esses dois requisitos, o seu veículo, no caso esse ônibus aqui, ele poderá ter um metrinho a mais, ter 15 metros, né? Professor, agora eu quero exemplo. Eu não entendi o tal do diacho, professor, do terceiro eixo direcional. Tá? Eu não entendi esse cara. Então, daqui um exemplo para vocês aqui do ônibus, terceiro eixo direcional. Professor, e aí, professor? Vem cá, vamos fazer aqui o desenho. Vamos desenhar os eixos aqui. Perdão, pessoal. Então é o seguinte, ó. Aqui é a frente do ônibus. Ó. Tá? Fazer aqui a representação gráfica desse ônibus, né? Então ele fala terceiro eixo. Então nós temos aqui, ó. Tá? Primeiro eixo, segundo eixo, terceiro eixo, tá? Então vamos colocar terceiro eixo. Vamos colocar aqui as rodas aqui, os pneus, né? Aí, tá aí. O que que ele fala aqui nesse caso, né? Ele fala que o terceiro eixo ele tem que ser da categoria direcional, né? Professor, o que que é o tal do direcional? O tal do eixo direcional, você está no volante lá. Você vira para direita, o pneu vai virar para a direita. Você vira para a esquerda, o pneu vai virar para a esquerda. Isso que é o direcional, né? Então, o terceiro eixo direcional está aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Ó a representação do direcional aqui, ó. Ele vai virar, tá? Ele vai virar. Ah, professor, significa dizer então que o carro vai andar de ré? Não, não vai andar de ré. Porque, por regra básica de possibilidade de condução, né? O pneu da frente também, ó, o eixo da frente também, ele é direcional, né? Regra geral básica elementar dos veículos, que o eixo da frente também, ele é direcional. Isso em todo e qualquer veículo, né? Isso aí é o básico, normal, né? Então o eixo da frente aqui, ele é direcional, né? Então é o seguinte, então no caso aqui, no exemplo que eu procurei essa imagem aqui na internet, você observa muito bem aqui, ó, que este ônibus aqui, ó, ele está com o pneu virado. Então, esse eixo, o primeiro eixo, ele também é da categoria de apoio direcional. Ele é direcional, tá? Ele é direcional, né? O terceiro eixo, ele é de apoio direcional. Apoio a quem? Ao primeiro eixo, que é esse eixo aqui, ó, tá? Então, ele é também o quê? Direcional. Então, quando você tem essa característica aqui, o legislador, sabiamente, autoriza que o comprimento seja de 15 metros, né? Então tá aí para a galera a segunda regra. A segunda regra aí, coloquem, anotem no seu papelinho. Vamos lá, ó. Não articulado, regra geral, 14 metros. Aí coloca B1, tá? B1, ônibus coletivo mais terceiro eixo de apoio direcional, 15 metros, né? Isso é importante, isso vai ajudar muito a gente, porque a gente precisa, às vezes, ir voltar bastante aqui nesses slides, e isso vai orientar para você. Então, essa aqui é a segunda regra aqui, tá? Na segunda regra do comprimento, veículos não articulados, né? Professor, o senhor disse que nós temos duas exceções à regra de 14 metros. Sim, então essa aqui é a primeira regra, né? A segunda regra, a segunda exceção aí, também vai ser 15 metros, né? Inclusive foi alterado pela resolução 228 de 2016. Veículos não articulados, bacana, não articulados, né? Aqui não articulados, de característica rodoviária. Parou. Ó, rodoviária para transporte coletivo de passageiros. Na regra anterior, era transporte coletivo urbano.
Aqui é transporte coletivo de passageiros rodoviários, entre municípios ou entre estados. Aí, tá? Interestadual ou intermunicipal, entre os municípios. Então, olha aí para a galera, ó, tá vendo? Ó, mudou. Só aqui o examinador pode elaborar diversas questões de prova, cara. Rodoviária para o transporte coletivo de passageiros. Então, é a primeira condição, né? E segundo, configuração de chassi 8x2, no máximo 15 metros. Olha aí, 8x2. Isso aqui daqueles ônibus melhores, né? Mais aconchegantes aí, né? 1 metro, pô, mas 1 metro faz a diferença, pode ter certeza disso, dá um espaço maior aí entre as poltronas, né? Olha aí, então, esse transporte coletivo aqui. Então, 15 metros, né? Professor, explica pra gente a configuração do chassi, né? Então, nós temos aqui, então, primeiro, esse cara aqui, para ter 15 metros, né? Ele tem que ter aqui, ó, primeiro, ele tem que ser passageiros, né? Ó, passageiros, né? Rodoviários. Bacana, tá aí, pago, né? B, ele tem que ter o formato do chassi 8x2. Vamos fazer esse cara aqui, ó, 8x2, ó. Vamos lá, ó. 8x2, ó. 8 por 2, né? 8 por 2. Aí, 8 pontos de contato, né? Sendo 2 de tração. Aí. Pronto, tá aí para você, 8 por 2. Dá o quê? Mais estabilidade. Então, esse é o formato aqui para ter mais de 14 metros, 15 metros, né? Ah, professor, quando eu coloquei esse troço de 15 metros aí e tal, eu pensei que era o famoso BRT, aquele minhocão, né? Não, não é o minhocão, não tem nada a ver com o minhocão aqui é outra coisa, né? Então vem comigo, vamos explicar aí. Então vamos lá, então nós matamos aqui, nós estamos seguindo aqui ponto a ponto da resolução, você pode ter certeza que 2/3 da aula, cada artigo tem um dispositivo muito importante que o examinador pode ser cobrado, isso cai muito em prova, né? Agora a gente está falando o quê? Estou falando de comprimento. Nós falamos tudo de comprimento sobre o quê? Sobre veículos não articulados. Agora começa a nossa trajetória para o veículo articulado, né? Olha aí, veículos articulados de transporte coletivo de passageiros, né? A gente estudou o quê? Veículos não articulados. Agora é o quê? Articulados. Quando a gente fala veículos articulados de transporte coletivo de passageiro, tá? Nós estamos falando do quê? Do minhocão, tá? Estamos falando do minhocão, tá? Falando do minhocão. Antes de falar do minhocão, tá? Antes de falar do item C necessariamente, eu quero falar para vocês aqui do veículo articulado. Lá no CTB, no seu anexo, primeiro diz, ó, o conceito, ó, combinação de veículos acoplados, sendo um deles automotor. Professor, faz o desenho, faço o desenho, tá? Vou dar um tempo aqui na explicação do minhocão, depois a gente volta aqui, né? Então nós temos aqui, ó, nós temos aqui um veículo, né? Olha aí, temos um veículo aqui, tá? Um veículo, tá aí, esse aqui é um veículo, tá? Combinação de veículos acoplados. Vamos fazer aqui um exemplo aqui, ó. Aí, opa, acoplados, né? Ó. Tá aí, professor. Ah, bacana, né? Então aqui nós temos aqui, ó, um veículo acoplado. Aí ele fala, né? Sendo um deles automotor. O automotor vai ser esse cara aqui, ó. Automotor. O famoso caminhão trator. Popularmente chamado de cavalo. Vou colocar até entre aspas aqui para não gerar conflito, né? Professor, este cara aqui, ó, ele está acoplado, né? Ó, acoplado, né? Aqui. Aí, no caso aqui, eu estou colocando aqui uma quinta roda, um dispositivo que a gente vai estudar nessa aula, inclusive, né? Este cara aqui é um cara chamado de semi-reboque. Aí, semi-reboque. Esse cara aqui é considerado semi-reboque, né? Então, isso é um veículo articulado. No caso anterior, o ônibus, né, e o caminhão não tinha esse veículo. Esse aqui ele pode ser o quê? Desacoplado, entendeu? Ele pode ser retirado aqui, desencaixado. Vê outro, né? Tá aí. Professor, o veículo articulado. Então, nós temos o que aqui, ó? Nós temos o primeiro, né? Ó, primeira unidade.
e nós temos a segunda unidade, né? Professor, pode ser mais de um veículo acoplado a outro? Pode. Ó, a legislação deixou veículo de combinação de veículos, veículos, plural, acoplados, plural, né? Ou seja, fazendo aqui um desenho aqui, tá? Esse veículo, por exemplo, aqui, ele pode estar, no terceiro pode estar vinculado aqui por trás de um pino-rei, né? Por exemplo, né? Esse cara aqui é um veículo chamado de reboque. Ah, professor, tá aí. Então, aqui é um tipo de reboque, ele é puxado, né? Não é encaixado, né? Não é encaixado. Então, vamos lá, aproveitando aqui o momento, né? Então, isso aqui é um veículo articulado. Agora, nós iremos ver todos os casos de distância desses veículos aqui, desculpa, articulados, né? Veículos articulados, né? Então, você já sabe aqui, 3 conceitos importantes. Primeiro, o automotor, que é o caminhão-trator, o cavalo que vai fazer a tração, que vai puxar todo o que está atrás, né? Segundo, o que é um semi-reboque. Então, esse cara aqui é um semi-reboque. Ele vai ser semi-rebocado porque ele vai ser encaixado aqui diretamente no cavalo, nesse exemplo que eu passei para vocês. Ou você tem um terceiro, que é o chamado reboque, né? Então, você vai ter que entender, tá? Olha, o mecanismo aqui, tá certo? O mecanismo na qual ele será acoplado, né? Pode ser tanto aqui da quinta roda, né? Quinta roda pode ser um pino-rei aqui, no caso que eu estou passando para vocês aqui. Então você tem que saber disso. Tem que saber a diferença de um semi de um reboque. Bacana? Semi-reboque. Então, esse é o conceito dos veículos articulados, né? E para o comprimento, tá? O comprimento dos veículos articulados, tá? Nós temos quantas regras, professor? Ah, professor, antes da gente falar dos veículos articulados, né? Os veículos não articulados, eu estou perguntando para você, meu filho, você que está aí do outro lado aí do computador aí, você que está aí, ó, veículos não articulados, nós temos o quê? 3 regras, né? 14, 15 e 15. Agora a gente vai falar dos articulados. Dos articulados nós temos 1, 2, 3, 4, 5 regras, apenas 5 regras, né? Todas elas vão ser de 2 medidas, ou vai ser 18,60 ou 19,80. Para os veículos articulados, o comprimento 14 ou 15. Para os veículos articulados, não articulados, 14 ou 15. Veículos articulados, 18,60 ou 19,80. Pronto, tá aí. Ah, professor, estou conseguindo fechar o conceito. Claro, vem comigo, né? Vamos lá. Então, o primeiro caso de articulado está aqui, veio transporte coletivo de passageiro. Está aqui o famoso BRT, né? Olha aqui, esse cara aqui é o ônibus, né? O ônibus normal está acoplado a ele, ó, outro, né? Então, esse cara aqui, nós temos o que? Esse cara aqui, nós temos ele acoplado, né? Então, este cara, a distância total dele, tá? A distância total dele é de 18,60. Ah, professor, já vi caso de 3, né? Cara, se for caso de 3, né? Veículos aqui de ônibus, no caso articulado, ele não cai na resolução 210. Ele vai precisar de um outro documento especial para autorizá-lo a trafegar. É diferente, entenderam? É diferente isso. Isso é diferente, tudo bem? Então, no caso aqui, este aqui não precisa de autorização especial, desde que o seu comprimento máximo seja de 18,60. Isso que o legislador quer, isso que o examinador quer saber de você. Bacana? Então tá aí, primeiro assunto pago para você, vocês colocaram já aí, transporte coletivo de passageiros. Então nós temos aí 18,60. Bacana. Segundo caso, agora, veículos articulados em 2 unidades, tá? Então nós vamos falar agora de 2 unidades ou mais de 2 unidades. Agora chegou a hora das 2 unidades, do tipo caminhão-trator. Olha aqui o caminhão-trator, o cavalo está puxando o quê? Um semi-reboque. Este cara aqui é o semi-reboque. Então, neste caso aqui, ó, caminhão-trator é o semi-reboque. Então, nós temos aqui 18,60, né? Bacana. Outra regra, vamos lá, ó. Caminhão-trator, primeira unidade, né? Segunda unidade é o semi-reboque. A distância total, ó, tá? Total dele, o comprimento total dele tem que ser 18,60, mais o cavalo mecânico junto com a carreta. 18,60 é essa configuração. Tudo bem? Então tá aqui para vocês, né? Terceira medida, tá? Terceira medida. Agora, primeiro caso de 19,80, tá?
Vamos lá, duas situações, tá? Duas situações, duas regras. Veículos articulados, aí, um caminhão e um reboque, um ônibus e um reboque, né? Olha aí, duas unidades, uma, duas. Vamos lá, tipo, caminhão e reboque. Caminhão e reboque, tá? Você sabe que este caminhão aqui, o limite dele é 14, né? Você sabe que o limite dele é 14, você tem que saber disso, tá? E ele pode ter um reboque. Então, reboque mais caminhão, 19,80. Gente, isso é caminhão, isso não é caminhão trator, isso é caminhão, tá? Caminhão. Outra hipótese que você pode ter, ônibus, né? Tá aqui o ônibus, né? Ele pode ter também um reboque, o outro ônibus aqui, ó, está sendo rebocado, né? Ele está sendo rebocado aqui. Esse caso aqui desse ônibus aqui, ele pode ser também até 19,80. Então isso aqui é outra regra, tá? É outra regra. Então por isso que você tem que ir anotando, tá? Ó, você tem que ir anotando. Já estou aqui, ó, bem aqui. Nosso estudo aqui, ó. Você tem que colocar transporte coletivo de passageiros, 18,60. Você coloca aí minhocão, ou BRT, caminhão trator, mais semi, 18,60. Agora, caminhão trator mais reboque, 19,80. Aí você coloca outro, ônibus mais reboque, 19,80. E embaixo aqui, ó, o vermelho aqui, você vai colocar o peso, que vai ser o artigo 2º. Tá? Você tem que entender, tem que fixar o conteúdo, né? Ok, vamos lá, professor. Bora. Letra F, tá? Outra combinação. Agora a gente vai falar qual combinação. Veículos articulados com mais de 2 unidades. Mais de 2 unidades. Olha aqui um exemplo aqui. Temos o caminhão trator, tá? Temos aqui o semi-reboque e nós temos um reboque. Se enquadra na letra F? Claro que se enquadra. Ó. Mais de 2. 1, 2, 3. Qual que é o comprimento máximo? 19,80. Então, este caso é o 19,80. Então, nós temos aqui, tá, todos os casos de comprimento. Tá? 19,80. Quanto mais de 2 unidades, então, qual que é a distância total? É 19,80. Ah, professor, eu já vi veículo com 25 metros. Calma, aí ele não entra na 210. Ele entra na 211, que ele vai ter que ter AIT, que desculpa aí a palavra, mas é um saco tirar isso. Todo ano você tem que estar renovando esse cara aí. É uma burocracia permanente. Aqui não, aqui é só licenciamento direto aí no Detran, acabou, né? Bacana, pago, ok, né? Então, vamos lá. Artigo 1º, a gente trata de dimensões, tá? Das dimensões, nós vamos ver 4 itens das dimensões. Vamos lá, ajuda a memória, vem comigo. Primeiro, largura, qual que é? Isso, tá? Largura, pago, né? Qual que é? 2,60. Segundo, altura, qual que é a altura? 4,40, pago, bacana. Terceiro, comprimento, tá? Então, comprimento, veículos articulados, 14 ou 15, aí tem as regras, né? Veículos não articulados, 14 ou 15. Veículos articulados, né? Ou ele pode ser 18,60 ou 19,80. Pronto, pago aí o terceiro. Professor, e a última dimensão? A última dimensão é o famoso balanço traseiro, né? Prof, o que é o balanço traseiro, né? Então, balanço traseiro, nós vamos ter 3 regras do balanço traseiro. O balanço traseiro é exatamente isso, ó. Essa distância aqui, ó. Este cara aqui é o famoso balanço traseiro. O legislador, claro que também teve a preocupação em relação a isso, que ele disse o seguinte, cara, esse balanço traseiro aqui, ele é importantíssimo, né? Por quê, professor? Porque se você colocar muito peso aqui atrás, ó, você pode o quê? Ó, acontecer com o veículo, né? Tá? Ele pode ter, e ali está a tração do veículo, né? Pode comprometer, né? O próprio veículo, a segurança da via, todo mundo. Então ele preocupou com o balanço traseiro. Então você tem que saber o que é o balanço traseiro. Então vem comigo. Os limites para o comprimento do balanço traseiro de veículos de transporte de passageiros e de cargas. Então esta regra aqui do balanço traseiro, ele vai tratar tanto de passageiros quanto de cargas, né? Inciso 1º, ele vai falar o quê? O balanço traseiro para carga, né? Balanço traseiro para carga, né? Então tá aqui para vocês aqui. Vamos lá. Os veículos não articulados, de transporte de carga. Veículos
não articulados de transporte de carga. Esse caso aqui, tá? Até 60% da distância entre os dois eixos, não podendo exceder a 3,50. Tá, professor? Então, o que ele diz aqui? Ele diz que essa distância do balanço traseiro, tá? Ele tem que ser o quê, ó? 60% do quê? Dessa distância aqui, ó. Tá? Essa distância aqui. Então, ele tem que ser 60% de D ou, tá? Ou não pode exceder, ou, né, não pode exceder, tem que ser menor ou igual a 3,50 metros. Então, tá aí para você. Essa regra aí, né? Ah, professor, e aí, cara? Pô, cara, eu ia enriquecer. Eu ia falar que a distância entre os eixos aqui, tá? Vamos supor aqui a distância de 4 metros. Pela resolução 210, qual que deve ser a distância do balanço traseiro? É fácil, né? Você põe 4 vezes 60%. Né? 2,40 metros. Então, esse balanço traseiro tem que ser 2,40 metros. Né? Pode, por quê? Porque é menos de 3,50. Né? Ah, professor, vamos supor aqui que essa distância aqui, ó, dos eixos aqui, seja uma distância de 10 metros. Né? Aí, 10 metros, né? E aí, professor, 10 metros. Nesse caso, 10 metros ó, vezes 60%, você tem aqui 6 metros. E aí, professor, não pode. O balanço traseiro tem que ser até 3,5 metros. Bom, pronto, tá pago aí a primeira regra do balanço traseiro para vocês, tá? Que é o transporte de veículos não articulados de transporte de cargas. Veículos não articulados, tá? Não articulados de transporte de cargas, né? 60%, tá? Da distância entre os eixos, é o cálculo das distâncias entre eixos. A gente vai falar no parágrafo 2º, salvo engano, né? E não pode ser maior que 3,50. Ok. Aqui, ó, no parágrafo 1º ele fala, ó, transporte de passageiros e cargas. O primeiro tipo de carga a gente já falou. E agora, pessoal, vamos falar o quê? De passageiro. E aí, ó, nos veículos não articulados, ou seja, de passageiro. Aqui não entra o BRT. Aqui vai entrar o quê? Os veículos não articulados de passageiros. E aí, professor, você vai ter 3 números, né? E esses 3 números, né? Vai o quê, professor? Esses 3 números vai variar de acordo com a posição do motor. Então, por exemplo, se o motor do ônibus estiver na parte traseira, tá? Então é até 62% da distância entre os eixos, né? Ah, professor, carga, 60. Tem que saber. Carga não articulado, 60. Tá? Transporte de passageiros não articulados, tá? Não articulados, 62. Para o motor traseiro. Professor, se tiver no motor central, no meio, 66. E se tiver no motor dianteiro, na frente, 71. Ou seja, número você tem que entender que estão para o transporte de passageiros, veículos não articulados, aqui não entra o BRT, não entra lá o famoso minhocão, traseiro 62%, central 66% e dianteiro 71%, 62, 66 e 71%. Então essa aqui é a segunda regra do balanço traseiro, né? Professor, tem mais? Tem mais. Balanço traseiro ainda. O trabalho do parágrafo 2º é exatamente dar um parâmetro para você medir a distância do percentual. Ó. A distância entre os eixos, prevista no parágrafo anterior, que é o parágrafo 1º, será medida de centro a centro das rodas dos eixos dos extremos do veículo. Centro a centro das rodas dos extremos do veículo, né? E aí, professor, qual que é esse aqui, ó? Centro a centro das rodas do extremo. Extremo dianteiro, extremo traseiro. Então, essa distância aqui que será medida e a partir dessa distância aqui você vai fazer o cálculo do balanço traseiro. Este é o trabalho do parágrafo 2º, ou seja, o parágrafo 2º trouxe a fórmula, né? E agora, professor, agora a gente vai para a terceira e a última regra, tá? A terceira e a última regra para o balanço traseiro. Na primeira regra, a gente falou o quê? Veículos não articulados, bacana, né? De cargas, tá? Segundo, veículos não articulados de transporte de passageiros. E agora, balanço dianteiro, ó, balanço dianteiro
dos semi-reboques quando obedecer devem obedecer a norma NBR-NM ISO 1726, né? Ou seja, o balanço aqui dianteiro, não balanço traseiro, né? Eu na prova já ia falar traseiro, para quê, professor? Para complicar o aluno, né? Então nós temos aqui, tá? Então, balanço dianteiro, ou seja, essa distância aqui, tá? Do balanço dianteiro. Então, essa distância aqui será regulamentada por uma norma técnica, a NBR-NM 1726. Então tá aí para a galera aí do reboque, do semi-reboque, deve obedecer essa regra de balanço dianteiro, não balanço traseiro, tá? Então isso aí é balanço dianteiro, né? Dianteiro, né? E aí, professor? Então nós fechamos aí as regras do quê? Do balanço, né? Tem o balanço traseiro, a gente tem 3 regras, sendo a última do balanço dianteiro, para o aluno entender, tá aí. E aí, professor? Vamos lá, parágrafo 4º do artigo 1º, para finalizar aí, né, para o artigo 1º, que é o negócio do comprimento. Vem comigo. Não é permitido o registro e licenciamento de veículos cujas dimensões excedam as fixadas neste artigo, salvo a nova configuração regulamentada pelo CONTRAN. Ou seja, o que está falando aqui? Não é permitido o registro. Você não vai registrar nenhum veículo que você foge de quais regras? 4 regras, né? Primeira regra, a regra de largura. Segunda regra, de altura. Terceira, de comprimento. E, finalmente, do balanço traseiro. E, claro, a última, balanço dianteiro para os semi-reboques. Então, isso é claro, então você não pode registrar. Então, tá aí, pago o primeiro artigo, tá? Então, o primeiro artigo, nós falamos tudo sobre o quê? Sobre dimensões. E agora, professor, agora a gente vai falar tudo sobre peso, né? Peso, muito importante também, né? Resolução 210. Os limites máximos de peso bruto total e peso bruto transmitido por eixo de veículo nas superfícies das vias públicas são os seguintes. E aí, professor, lá, o artigo, a cabeça do artigo, o artigo 2º. O artigo 2º, ele trata de 2 coisas completamente diferentes. 2 coisas completamente diferentes. 2 coisas importantíssimas na qual o aluno não pode, ele não pode esquecer. Primeiro, peso bruto total é diferente de peso por eixo. Tá? Peso por eixo é uma coisa, peso bruto total é outra coisa. Neste sentido, vamos começar a explicação pelo item 1, peso bruto total, tá? Peso bruto total, vem comigo, vamos lá primeiro no CTB, o que diz o conceito? Ó, peso bruto total, peso máximo que o veículo transmite ao pavimento. Então, peso máximo que o veículo transmite ao pavimento. Então, tudo que está lá é que ele não transmite ao pavimento, lá no asfalto, ali na via. Então, peso total, o peso máximo que o veículo transmite, né? Máximo. Constituído pela soma da tara mais a lotação. Ah, professor, então vamos lá. Tara, o que é esse tal de tara, né? Então vem comigo, olha só, peso bruto total, preste atenção, tá? Peso da tara, o que é o peso da tara? É o peso próprio do veículo, tá? Então, peso próprio do veículo, né? Esse peso próprio do veículo é o peso aí que vem na nota fiscal, né? Na nota fiscal do fabricante. Então, ele é somado esse peso da tara mais o peso da lotação. Professor, lotação é pessoas? Não só pessoas. Peso da carga ou passageiros. Então, isso é o peso bruto total. Tá? Então, esse peso bruto total, pode até anotar aqui, é o PBT, ó, PBT, é para os veículos, ó, não articulados. Já o peso bruto total combinado, né? Ah, professor, o PBTC, são para os veículos articulados. Cara, tem que saber isso, tá? Então, no comando da sua questão na hora da prova, o examinador mandou PBT. Opa, PBT.
peso bruto total. O peso bruto total está se referindo aos veículos não articulados. Ele mandou no comando da questão PBTC, peso bruto total combinado. Ele está se referindo que aquela viatura, que aquele veículo, ele é combinado, ele é um veículo articulado, né? Tá? Ele é um veículo articulado. Olha aí. Ah, desenhinho bom, hein? Olha aí, ó. Ó. Aí, esse aqui é... Pronto aí, ó. Esse aqui é um veículo que combinado, né? Faltou as rodas. Vamos pôr as rodinhas, né? Pronto, aí, ó. Tá aí. Pronto, um caminhão trator, um semi-reboque e um reboque, tá? Vamos lá no conceito. Peso máximo transmitido ao pavimento pela combinação de caminhão-trator, mais o seu semi-reboque está aqui, ou caminhão, mais o seu reboque ou rebox, né? Reboque ou rebox. Então tá aí pra galera, esse cara aí, claro que ele tem aí, ó, tá? Ele vai ter aí também a tara, né? O preço da tara de todo esse cara. Então é o preço bruto, o peso bruto total e o peso bruto combinado, tá? Ou seja, então ele vai, ó, voltando no artigo, no parágrafo, no caput do artigo 2º, que é o artigo dos pesos, né? Ó, peso bruto total, vai ter dois tipos, peso bruto total, mais peso bruto total combinado e o peso por eixo. Bacana? Ok, né? E agora, prof? Agora a gente vai falar do peso bruto total, né? Ou peso bruto total combinado. Peso bruto total, o legislador está se referindo a que tipo de viatura? Veículos? Veículos não articulados. Peso bruto total combinado, ele está se referindo aos veículos combinados. Bacana. Vamos lá. Primeira regra do peso bruto total. A primeira regra, tá? Então aqui, ó, primeira regra, escrevam isso, tá? E essa aqui é a regra geral. Vai ter que respeitar o CMT, né? O que é o CMT? Ó, respeitando os limites de capacidade máxima de tração, CMT, da unidade tratora determinada pelo fabricante. Então, primeiro você vai ter que seguir o quê? O CMT. O fabricante, toda a fabricação de veículo, ele diz lá qual que é a capacidade de tração máxima que tem aquela unidade, né? Então, você tem que respeitar o CMT. Você não pode carregar peso além do necessário. Por exemplo, vamos lá, primeira regra de peso. Peso bruto total para veículos não articulados, né? Ah, professor, peso total para os veículos não articulados, né? Então nós sabemos, né, que o veículo não articulado, vou colocar aqui o trocinho aqui para a imagem para vocês, ó, é de 14 metros, né? Então esse veículo aqui, 14 metros. Vamos supor, voltando ainda no CMT, que lá na fábrica, tá? Lá na fábrica, esse caminhão aqui, embora tenha 14 metros, né? O CMT aqui, a carga máxima de tração é para transportar, por exemplo, aqui, ó, 20 toneladas. Tá? Significa dizer que mesmo tendo aqui que ele seja de 14 metros, né? Seja de 14 metros, ó, veículo simples, né? Ele não pode transportar mais de 20 toneladas, né? Ele tem que respeitar a capacidade do motor, do tração máxima do motor. Então tá aqui para você. Então, primeira regra, peso bruto total para veículos não articulados é 20 toneladas, 29 toneladas. E aí, professor, aí você vai pegar o seu papelinho, tá? Agora você vai trocar a caneta vermelha, a azul pela vermelha. E lá na vermelha você vai colocar o seguinte, preste atenção. Ó, não articulados, 14 metros, né? Aí coloca lá peso 29T, que é 29 toneladas. Faça o seu resumo. Você vai precisar desse resumo várias vezes. Bacana? Fechou. Então, primeira regra do peso, paga para vocês. Peso bruto total para o veículo não articulado, né? E agora, professor, agora a gente começa a falar algumas exceções, né? Aliás, outro tipo de peso. Letra B. Veículos com reboque ou semi-reboque, exceto caminhões. Puxa vida, professor. Veículos com reboque ou semi-reboque, exceto caminhões, né? Professor, como assim, professor? Exceto caminhões, né? Esse exceto caminhões, né? Vamos colocar aqui para vocês o seguinte, né? Vamos colocar um veículo aqui, ó, tá? Um veículo.
Aí, tá? Um veículo normal, um veículo, tá aqui, né? Então, esse veículo, ele está puxando um reboque. E aí, professor, pode? Pode. O peso desse cara aqui tem que ser menor ou igual, né? Desculpa, ó, menor ou igual a 39,5. Só que se esse veículo aqui for um caminhão, não pode. Ah, professor, então esse cara aqui pode ser o quê? Pode ser um trailer, pode ser uma Kombi, pode ser o seu carro, pode ser uma caminhonete, tudo, tá? Então, esse conjunto aqui é até 39,5, exceto o caminhão. Por quê, professor? Se você coloca um caminhão puxando, você vai cair na outra regra de peso, que a gente vai falar para vocês aqui, tá? Então, isso que significa o tal do exceto o caminhão. Então, coloca aí veículos com reboque ou semi-reboque, caminhões até 39T. Tem que colocar aqui, ó. Tá? Ele passa a ser o quê? A primeira regra do articulado, ó. Então, articulado, ó, veículos mais reboque, semi-reboque, exceto caminhões, 39T. Tem que colocar esse cara aí para vocês no seu papelinho. Bacana? Então, a segunda regra de peso, peso bruto total, pago para a galera. E agora? Agora a gente começa as situações, tá? As situações. Vocês lembram qual que foi a segunda regra de comprimento que eu expliquei para vocês? A segunda regra de comprimento que eu expliquei para vocês em relação de veículos articulados? Ah, professor, a segunda regra de comprimento. Opa, professor, qual que foi a primeira regra? A primeira regra foi lá do minhocão, do transporte coletivo, não é isso? O veículo articulado de transporte coletivo de passageiros. Eu expliquei para você, 18,60. Bacana. Qual que foi a segunda regra? A segunda regra foi o quê? Foi o caminhão trator mais o semi-reboque. Ah, tá. Caminhão trator mais semi-reboque. Qual que é o comprimento máximo permitido? 18,60. Olha aí, o caminhão vermelhinho aqui, ó. Então, a segunda regra do comprimento foi o quê? Foi o caminhão trator mais o semi-reboque. No máximo, cavalo mecânico mais a carreta, 18,60. Professor, por que você está colocando isso? Porque a regra C e a regra D de peso, elas estarão vinculadas ao comprimento do veículo, né? Então vem comigo, olha só. Peso bruto total combinado. Peso bruto total, ele é um veículo articulado. É um veículo articulado. É de quem? De veículos articulados com 2 unidades. 2 unidades. Tipo caminhão trator e semi-reboque. E aí, professor? Tá? Ó, caminhão trator e semi-reboque. Se a gente pegar o item D, ó, articulados com 2 unidades, tipo caminhão trator e semi-reboque. Parou. São exatamente o quê? O mesmo texto, né? Se esse caminhão, na letra C, for inferior, olha aí, a 16 metros, ele vai ter o quê? 45 toneladas. Ele pode ter até 45 toneladas. Então, até 45 toneladas, não vai precisar de AIT. Ele pode circular ad eterno aí nas nossas, né? Claro, vai ter que ter o licenciamento, registro, ter manutenção, bacana. Agora, se ele tem, ó, mais, agora vamos lá, D, olha só, ele tem mais de 16 metros. Tá? Mais de 16 metros, ok. E ele tem também mais, ó, eixos tender. Tá? Se ele tem mais eixo tender, triplo, ó, mais eixo tender, ele poderá não transportar só 45 toneladas, mas a legislação autoriza ele a transportar 48,5 toneladas, né? Ah, professor, por quê, professor, né? Primeiro, claro que ele é um pouco maior, e quando a gente fala eixo tender triplo, é esse cara aqui, ó,
triplo, 1, 2, 3, é um conjunto especial que nós temos de eixo, né, que tem uma suspensão diferenciada. A gente vai falar mais sobre esse eixo tender, né? Inclusive, esse eixo tender aí cai bastante em concurso, né? Calma, então vamos lá, a gente vai explicar o eixo tender daqui a pouquinho, daqui 2 slides, né? Que é o que eu quero explicar para vocês, né? A regra de peso. Nós estamos aqui na terceira regra de peso, tá? Na terceira regra de peso, né? Essa regra de peso é destinada aos veículos que têm caminhão-trator e semi-reboque. Você sabe que o caminhão-trator e o semi-reboque, nós temos um conjunto até 18,60. Ok, bacana, né? Até 16, 45 toneladas. Mais de 16 e tem que ter obrigatoriamente outro item de segurança, que tem que ter um conjunto de eixos tender triplo, 3 pneus aqui, tá? Para dar maior estabilidade. Com isso, o legislador autorizou você, caminhoneiro, tá certo, a transportar 3,5 toneladas a mais no seu veículo, né? Rapaz, é coisa, hein, cara? É um dinheirinho a mais, é um carreto a mais, né? Então tá aí para vocês a regra, a terceira regra do peso, né? Que a gente está explicando 2 regras aqui. Professor, o que eu tenho que fazer no meu papelinho? Você tem que ter o papelinho. Tem que anotar aqui, ó. Aproximar aqui para a galera, aqui, não sei se vai pegar, ó. Ó, caminhão-trator, tá? Ó, semi mais semi-reboque, 18,60. Letra A, tá? Até 16,45. Letra B, mais 16, mais eixo tender triplos, 48,50. E agora, pessoal? Agora é o terceiro caso para esse conjunto. Caminhão-trator mais semi-reboque, tá? Terceiro caso aqui, tá? Terceiro caso do conjunto, tá? Que é caminhão-trator mais semi-reboque. Professor, o que vai mudar aqui, né? Aqui vai mudar que não vai ser mais o famoso eixo tender, vai ser eixos distanciados, né? Aí, eixos distanciados. Peso bruto total combinado, ele é articulado para combinações de veículos articulados com 2 unidades. Então nós temos aqui essa carreta, esse semi-reboque aqui, é uma opção. Além do semi-reboque, você vai ter o quê? O caminhão-trator. Bacana, né? Então vamos lá. Esse semi-reboque com eixos distanciados. Prof, o que é o tal do eixo distanciado? Está aqui, ó. Olha aqui, esses eixos aqui, ó. Distanciados, né? Professor, esses eixos distanciados tem que ser o quê? Ó, essa distância aqui tem que ser maior, tá? Que 2,40, ó. Maior que 2,40. Se você tiver uma carreta com os eixos distanciados, esse pneu aqui, a distância entre os eixos, né, da sua vertical, e o comprimento igual ou superior a 16, é claro, até 18,20, né, até 18,60, você vai poder transportar 53 toneladas. Olha, 53 toneladas. Ah, professor, bacana, entendi, né? Então vamos lá, sempre explicando para vocês e organizando seu caderninho aí para vocês entenderem. Vamos lá, tudo sobre isso, vamos lá. Qual que é o objeto da aula agora? É o caminhão-trator mais o semi-reboque, tá? O caminhão-trator mais o semi-reboque. Qual que é a distância máxima permitida? 18,60, já anotaram aí? Bingo, 10, né? E agora, professor? Agora você tem 3 hipóteses de peso para essa combinação do caminhão-trator mais o semi-reboque. As 3 são uma de 45 toneladas, outra de 48,5 toneladas e a terceira de 53 toneladas, que é exatamente a letra E. Tem que saber. Professor, e essa hipótese do 45 toneladas? Ele tem que ter o quê? O caminhão-trator mais o semi-reboque, distância até 16 metros. As outras duas, mais de 16. Bacana. A hipótese de 48,5, ele tem que ter um eixo tender triplo. Bingo. 53, tem que ter um eixo distanciado, tá? Eixo distanciado. Aí, ó. Com eixos, ó, plural, distanciados, com comprimento igual ou superior a 16 metros, né? Eixos 1, 2, 3, tá aí pra galera aí. Isso aqui que é os eixos distanciados, né? E agora, professor, agora
nós vamos explicar tudo para vocês sobre o eixo tender, que isso aqui pode cair na prova para vocês. Então, na própria resolução, lá no seu artigo 4º, estou adiantando aqui esse artigo 4º, ele fala no caput do eixo tender, né? Ó, considerar-se-ão eixos tender, em tender, né, de 2 ou mais eixos, normalmente são 3 eixos, né? Você sabe que lá na resolução, caminhão-trator mais reboque para carregar 48,5 tem que ser um eixo tender triplo, tá? O que ele tem? Por que ele é especial? Que constitui um conjunto integrado de suspensão, tem uma suspensão integrada, podendo qualquer deles ser ou não motriz, né? Então ele pode ser, inclusive, ser ou não motriz, né? Então o eixo tender, né? O parágrafo 2º a gente vai falar do eixo distanciado. A gente vai falar já, vamos terminar o tender aqui. Olha aqui, eixo simples, né? Ó, um eixo aqui com 4 pneus, né? O eixo simples 4 pneus aí, com rodas aí duplas, né? Com rodas duplas, bacana, né? Então nós temos aqui, ó, tá? É muito importante você saber as siglas, cara, né? Por exemplo, aqui, ó, eixo simples de rodas, né? Ó, eixo simples com rodas simples, né? Esse cara aqui, ó, claro que a gente vai falar daqui a pouco, eixo simples, né? Com rodas duplas, tá aí. Ó, esse cara aqui, ó, eixo tender duplo, 1, 2, ó. Eixo, ó, eixo tender triplo, ETT. O cara pode cobrar isso? Pode cobrar, claro que pode, tá aí. Tá? O que é o tal do tender? Conjunto integrado de suspensão. Isso aqui, ó, é o conjunto integrado de suspensão, né? Ó, olha aqui, ó. Esse cara aqui dá mais estabilidade, entendeu? Para o veículo, né? Para o veículo, né? Então isso que é o famoso eixo tender. Tem que saber, tem que saber. Prof, esse assunto a gente vai voltar na aula? Com certeza, cara. Com certeza a gente vai falar ainda deste assunto na aula, assunto importantíssimo, né? Professor, e o parágrafo 1º? O parágrafo 1º a gente fala de quê? Fala do eixo distanciado. Nós já vimos, né, que na letra E, que o eixo distanciado ele pode carregar mais carga. Mas o que é isso? Quando em conjunto de 2 ou mais eixos, a distância entre os 2 planos verticais paralelos que contêm os centros das rodas superior for superior a 2,40 de cada eixo, será considerado como fosse distanciado, né? Voltando aqui, ó, opa, fui para frente, né? Eu tô aqui, ó. Então isso aqui, ó, essa distância aqui tem mais de 2,40. Então isso aqui é considerado um eixo distanciado. Nessa configuração do eixo distanciado, né, o legislador atribuiu aí um peso máximo permitido de 56 toneladas. Pronto, pago esse assunto também, né? Pago esse assunto também. E agora, pessoal, vamos lá, mais um assunto aqui, né, que agora a gente vai falar daquela situação que nós temos, né? Que nós temos aqui, ó, do caminhão mais um reboque. O caminhão mais um reboque, nós vimos que ele tem o quê? É o terceiro caso da distância, que ele tem 19,80, tá? 19,80. E aí, professor? Mesma coisa, né? Mesma coisa, né? Para 18,60, a nossa medida de cortes é 16 metros, né? Para a nossa medida de 19,80, a nossa medida de corte vai ser 17,50. Então, este veículo aqui, né, ó, peso bruto total, mesma coisa, né? Combinado para as combinações com 2 unidades, não mais de 2 unidades, né? Do tipo caminhão reboque. Ó, do tipo caminhão reboque, ó, igualzinho, tá? Igualzinho, tá? Ó, ok? Ok, do tipo caminhão e reboque, tá aí para você, igualzinho, tá? O que tem esses caras aqui, professor? Com 2 unidades, articulados com 2 unidades, né? Ok. Comprimento, primeira coisa, ó, até 17,50. Então você pode transportar 45 toneladas. B, ó, vamos lá. Mais de quê? Mais de 17,50, tá? Claro,
até o quê? Até 19,80, porque acima de 19,80 você tem que ter AET. Então, nesse aqui é o parâmetro. Você vai poder transportar aqui, ó, 57 toneladas. Tá aí para você. 57 toneladas, você pode ter o PBT total, né? PBT aqui, ó, PBT. Aqui é PBTC, porque tem aqui um reboque. Esse cara aqui é um reboque, tá? Então, essa aqui é a regra, tá? Essa aí é a regra, letra A. E agora, pessoal, agora a última regra, tá? Agora é a última regra. Então, essa regra aqui é para que a gente tenha o quê? Ó, um caminhão, tá? Caminhão mais reboque. Caminhão mais reboque. Ok. Professor, e agora? Agora vamos aí para a última regra de peso bruto total combinado, ou seja, dos veículos articulados, né? Essa regra é a seguinte, vem comigo aqui. Peso bruto total combinado para combinações de veículos articulados com mais de 2 unidades, tá? Com mais de 2 unidades. Até agora a gente viu o quê? Os articulados, né, de 2 unidades. Agora é com mais de 2 unidades. É claro, quando a gente fala com mais de 2 unidades, estamos referindo a 3, né, que é um caminhão-trator, mais um semi-reboque e um reboque, né, por exemplo, aqui. Qual que é a distância aqui? 18,80, 19,80. Vamos lá. Comprimento inferior a 17,50. Tá? Mais de 2 unidades. 1, 2, 3. Então você pode carregar, neste caso aqui, 45 toneladas. 45 toneladas, tá? Então tá aí para vocês 45 toneladas, tá? Então essa aqui é outra regra. Professor, isso é o inferior. E o superior? Tem? Claro que tem. Só que o superior, o legislador, ele trouxe outros requisitos necessários aí, importantíssimos, né? Para outros requisitos necessários para quê? Para aumentar a segurança na nossa estrada. Lembra que o nosso fio condutor é o quê? É a segurança, é a vida, né? Então, 45, né? Essa última posição aqui é o que tem maior peso, 57 toneladas. Então, 57 toneladas é o peso máximo que você pode circular sem a necessidade de ter AET. Para as combinações do veículo de carga, CVC, com mais de 2 unidades, incluída a unidade tratora, o peso bruto total poderá ser de até 57 toneladas, né? Desde que cumpridos os seguintes requisitos, né? Olha os requisitos aqui. Primeiro requisito, 7 eixos. Tá aí. Segundo requisito, máximo 19,80, mínimo 17,50. Tranquilo, né? Se até 17,50, você cai o quê? Você cai no 45 toneladas, até 17,50. Mais do que isso, né? Outro, unidade tratora tipo caminhão-trator. Tem que ser um caminhão-trator, ok. Estar equipado com sistema de freios conjugados entre si, com a unidade tratora, atendendo o estabelecido. Então tem que ter um sistema de freios conjugados, né? Outra, acoplamento dos veículos rebocados deverá ser do tipo automático, né? Do tipo automático, conforme a norma tal, e estarem reforçados com correntes e cabos de aço de segurança. Então tem que ter correntes e cabos de aço de segurança. Último requisito, tá? Acoplamento dos veículos articulados com pino-rei, tá? Normalmente o pino-rei, ele vai estar sempre, normalmente entre aqui, ó, também, pino-rei aqui, tá? Pino-rei. E o que? Além do pino-rei, a quinta roda. Isso aqui é a quinta roda, ó, a quinta roda, né? É chamado de quinta roda. Ela fica bem aqui, ó, aqui é a quinta roda, ó. Então essa quinta roda, pino-rei, tá? Tem que estar acoplado com isso aí, de acordo com a ISO 337. Então tá aí para vocês, né? Pronto, então tá aí para vocês, tá pago esse assunto aí. E agora, professor, a gente terminou o assunto de peso bruto total, tá? Peso bruto total. E agora, pessoal, agora a gente vai entrar no outro assunto importantíssimo, tá? Que é chamado de peso por eixo, tá? Agora é o peso por eixo, né? Último grande assunto da aula. Ah, professor, a aula está demorando. Cara, mas vocês viram, eu não estou enrolando, cara. Eu estou indo direto ao assunto, né? Aqui é muito detalhe. Eu estou batendo artigo por artigo da resolução, cara. Pouca gente faz isso, né? Parágrafo 2º. Peso
bruto por eixo isolado de 2 pneumáticos, né? E agora, pessoal, agora você tem que ter um outro papelinho para fazer as suas anotações. Tem que anotar, ó, eixo simples, ó, eixo isolado de 2 pneus. Esse cara aqui, né? Tá aqui. Prof, esse cara aqui, qual que é o peso máximo, né? 6 toneladas. O que mais? Tem que anotar, cara. Peso bruto por eixo isolado de 4 pneus, 10 toneladas. Ó, eixo isolado, é um eixo só, isolado, ó, tá? 4 pneus, tá aí, tá? 4 pneus. Tem mais, professor? Claro que tem. Olha aí, ó. Peso bruto do conjunto de 2 eixos direcionais. 2 eixos direcionais. Como já expliquei isso para vocês, né? Lá atrás. O que é o direcionais? Ó, a roda vai virar, né? Aqui está para frente, ó. Tá? Vamos lá. Ó. Com distância entre os eixos, tá? De no mínimo 1,20 m. Tá aqui, ó. Então aqui. Então esse cara aqui, ó, distância no mínimo, né? Então é maior ou igual a 1,20 m. Aí. Ok. Do primeiro ao eixo traseiro, dotados de 2 pneus, de 2 pneus de cada. 1, 2. Então esse conjunto aqui, ó, 4, né? Bom conjunto para ser cobrado em prova, né? Desculpa. Então esse carinha aqui, você pode colocar até 12 toneladas de peso no lombo dele. Então tá aí. Essa aí é outra situação, tá? Outra situação. Então esse aqui é o direcionais, né? Direcionais. Então esse cara aqui tem essas regras. Cara, o cara vai pegar um negócio desse aqui, ó, no mínimo 1,20 m, cara, independente da distância do primeiro com o eixo traseiro. O cara tá aí, ó, dotados de 2 pneumáticos, então 12, ó, 12, tá? Vamos lá, outra regra. Estamos estudando o quê? Eixos, né? Olha só, vamos falar do tender, né? Peso bruto do conjunto de 2 eixos em tender, tá? 2 eixos em tender, 2 conjuntinhos. Tá? Nós vimos lá atrás o eixo tender triplo, né? O eixo tender triplo, você tem lá o caminhão trator, mais o semi-reboque triplo. Naquele caso era 48,5. Aqui, o peso individual para o tender duplo é de 17 toneladas, né? Ó, 17 toneladas, ó. O que é o tender? Tem um sistema de suspensão especial. Quando a distância entre os 2 planos verticais, que contém os centros das rodas, for superior a 1,20 m e inferior a 2,40 m. Olha aqui. O que ele está falando aqui, ó? Que essa distância aqui, ó. Essa distância aqui, tá? Essa distância tem que ser o quê? Ó, ela tem que ser maior ou igual, ó, a 1,20 m. E ela tem que ser o quê? Menor ou igual a 2,40. Tá aí. É isso aí, né? 2,40. Boa questão de prova. Por quê, professor? Porque se for maior de 2,40, ele deixa de ser tender, ele passa a ser de um eixo distanciado. Artigo 4º, parágrafo 1º da resolução, nós já estudamos. Professor, esse mesmo conjuntinho aqui, só que ele não tem este sistema tender de suspensão aí especial, integrada, né? E aí? Aí ele baixa de 17 para 15 toneladas. Não entender. Não entender. Entender 17. Não entender 15. Tem mais? Claro que tem. Vamos comigo. Tá? Vamos lá. Agora a gente vai falar da situação na qual o eixo pode ter a maior carga possível, que é o 25,5. O 25,5 é tão e somente para os eixos em tender triplo. 3 eixos em tender triplo. Ó, 3 tender, 3. Esse caso aqui, ó. 3, tá aí. Peso bruto em conjunto de 3 eixos em tender, aplicado somente a semi-reboques. Tá? Então, só o semi-reboque que vai poder ter essa carga aí.
quando a distância entre os três planos verticais que contém o seu centro da roda for de, ó, aqui a distância entre eles, ó, tem que ser de 1,20 a 2,40, porque se for mais de 2,40 ele vai entrar no eixo distanciado. Então está aqui para vocês. Vamos ver se vocês aprenderam. Eixo simples, qual que é o peso aqui, ó, né? 6, né? E aqui o duplo, né? Ó. Tender simples aqui. E finalmente, o sonho de consumo do caminhoneiro, né? 25,7. Tá aí. Tem esse conjunto aí. Pago. Pronto. Né? Pago. E agora, professor, o eixo. Esse aqui tudo é para carga. Porque para o transporte de passageiros a gente vai falar no próximo item. Tá? Então vem comigo aqui. Último critério de peso. Aqui algo especial. Isso aqui é para um conjunto. Um eixo com duplo pneu, 4 pneus, e um conjunto de um pneu, de 2 pneus, aliás, né? Ó, peso bruto do conjunto de 2 eixos, 1, 2. Sendo um dotado de 4 pneus, 1, 2, 4 pneus, e outro de 2, 1, 2, né? Integrados por suspensão especial, tá? Suspensão especial, quando a distância de 2 planos verticais que contenham os centros da roda for. Primeiro caso, tá? Primeiro caso, ó, quando a distância da roda aqui, ó, que este caso aqui, a distância for, tá, até 1,20, ele vai poder transportar 9 toneladas. Se for, né, superior a 1,20, inferior a 2,40, ele pode transportar 13,50. Aí. Normalmente isso aqui são os conjuntos que ficam no pneu da frente, né? Tem a tração, né? Então tá aí para a galera. Então isso aqui é a capacidade do conjuntinho. Então esse conjunto ele pode carregar, transportar até 9 toneladas ou 13,50, né? Bacana. E agora, pessoal, agora a gente vai falar do eixo para os transportes rodoviários, né? Para passageiro. Então é o seguinte, olha só, papelinho, tá? Peso por eixo de cargas. Tem que anotar, ó, são 7 casos. Lembrando que no 7º caso nós temos 2 hipóteses, né? Que pode ser de 9 toneladas ou de 13,5 que nós acabamos de estudar. Gente, é muita coisinha, cara, é muita coisinha e vocês vão ter que fazer essas anotações aí uma a uma, tá? Anotações uma a uma, senão você não vai conseguir fixar. E é assunto importantíssimo. Vem comigo. 2A. Os veículos de característica rodoviária para transporte coletivo de passageiros. Então aqui é para transporte coletivo de rodoviário, não coletivo urbano. Tá? Terão os seguintes limites máximos para o peso bruto total, PBT, e peso bruto transmitido por eixo nas superfícies das vias. Né? Ou seja, ele está trazendo aqui, tá certo? Ele está trazendo aqui as duas hipóteses de calcular o peso bruto total ou peso por eixo, né? E aí, prof, vem comigo, né? Vem comigo aqui, inciso 1. Inciso 1, ele vai começar peso bruto por eixo, né? Então vem comigo, é diferente? É diferente. Por exemplo, eixo simples dotado de 2 pneus, 7. Aí, 7. No cargas, 6. Transporte rodoviário de passageiros para veículos não articulados, né? Não articulados, né? Aí, ó, não articulados, né? Você vai ter o quê? 7 toneladas. Tá aí. O que mais, professor? B. Eixo simples dotado de 4 pneus. 11 toneladas. É diferente. Eixo duplo dotado de 6 pneus. 2 e mais 4. 14,50, tá aí, 14,50. Eixo duplo dotado de 8 pneus, tá? Duplo, então cada eixo vai ter o quê? Conjuntinho de 4, tá? 18 toneladas, né? Eixos direcionais com distâncias de eixos de no mínimo 1,20 m, ó, direcionais, né? Aqueles mais direcionais, ok, direcionais, com distância entre os eixos no mínimo 1,20 m, dotados, né, de 2 pneus cada, 13 toneladas. Então nós temos aí mais esse caso. Então nós temos aí 5 casos de peso
por eixo para transporte rodoviário coletivo de passageiro. Tem que saber. Tá aí. Ok. E agora, pessoal, agora, né? Esse aqui é um outro assunto, tá? Claro que você tem que servir de referência o que você já estudou até aqui, mas agora muda um pouco, tá? O que diz o inciso 2? Ele vai falar do preço bruto total. Tá aí, combinado? Não, total, porque aqui não tem combinação, tá? Somatório dos limites individuais dos eixos descritos no inciso 1. Oh! Somatório dos limites individuais dos eixos descritos. Puxa, professor, aqui eu fiquei em contradição. Cara, professor, não estou entendendo. Calma, fala, meu filho. Se na carga o eixo simples é 6, está lá. E aqui é pessoas, está 7. Então o peso vai ser maior. Eu já sei, professor, quanto mais pesado for o negócio, mais risco você coloca. Calma, está aqui. Tá? Vem comigo. Vocês lembram lá da regra do não articulado de 15 metros? Lembra? Tá? De 15 metros tem que ser transporte rodoviário mais um chassi 8x2. Ah, pessoal, lembro. Vou colocar aqui. Tá? Vou colocar aqui. 8x2. Sete. Primeiro caso. 7. 28. Aí. 28. Tá aí, né? 28 toneladas. Pouco, claro, pouquíssimo, né? Tá aí. Né? Pouco, né? Se você pega lá o transporte de carga, tá aí, por isso que é bom papelinho, você vai e volta lá, né? Aí, ó. O de 14, ó, tá? O não articulado de 14 metros são 29 toneladas. Tá aí. 29 toneladas, ó. Aqui você está tendo 15 metros, 28 toneladas. Tá aí. Tá? 8x2. Pronto, né? Tá aí para você, né? Então, e você viu lá aquela outra regra, que é o veículos mais reboques, 39 toneladas. Então, você pode ter certeza que no frigir dos ovos, né? Tá aqui, vale esse cara aqui. E agora, professor? Nós vimos que o artigo 2A, nós nos referimos a quê? Ao transporte rodoviário. E o transporte urbano, professor? Parágrafo único. Não se aplicam as disposições deste artigo, o 2A, aos veículos de característica urbana para transporte coletivo de passageiro. Tá? Então não vai se aplicar, isso aqui é apenas, o legislador fez questão, nem precisava, porque na cabeça do artigo ele fala, ó, rodoviário, transporte, né, colocar, mas ele fez questão de frisar, né? Professor, onde que vai essas pesos aqui? Vai ser do fabricante, a capacidade máxima de transportar as pessoas do fabricante, lá do manual do fabricante, tá? O peso sempre vai ser menor, pode ter certeza disso em relação à carga, né? Pronto. E aí, professor? Vamos lá. Vamos lá, né? Vamos aqui. Dá uma paradinha para um cafezinho, a gente volta já já aí, já deu 1h20 de aula, né? Opa, a gente já volta já já. Clique lá.